galera, tudo bom? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de feudalismo. Bom, na aula anterior a gente viu mais ou menos assim um pouquinho das estruturas que formaram o feudalismo e as causas da formação desse novo modo de produção, dessa nova estrutura política, econômica e social. Bom, comumente a gente divide didaticamente a Idade Média em dois períodos, Alta e Baixa Idade Média. Essa divisão ela está relacionada a dois períodos de, primeiramente, Alta Idade Média, período de formação do modo de produção feudal. É o período exatamente dessas invasões bárbaras, né, da acomodação das estruturas germânicas e romanas, certo? Os germânicos eram basicamente o grupo bárbaro que teve mais acesso ao Império Romano em decadência. E a Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é o período de crise do feudalismo, é o que a gente chama de fase do pré-capitalismo, onde as estruturas feudais, que eram agrárias, começam a dar espaço às novas estruturas capitalistas, que estão mais baseadas, obviamente, no ambiente urbano e na atividade comercial, ok? Bom, com relação à Alta Idade Média, é aquele feudalismo clássico que a gente costuma ver em filme, de capa e espada, castelo, princesa, cavaleiro. Vamos dar uma olhadinha na estrutura de produção básica do feudalismo, que é a chamada feudo, o chamado feudo, desculpa aí. O feudo, ele se divide, é uma grande propriedade, é um latifúndio, só que dentro do feudo eu tenho três tipos de propriedade da terra diferentes. É como se o feudo tivesse três lotes específicos, onde em cada lote desse uma atividade diferente ocorria, ok? Vamos dar uma olhada nessa estrutura? Aqui comigo. Bom, dentro dessa economia feudal, você tem aqui uma imagem que seria uma imagem retratando o feudo. Em primeiro lugar, eu tenho o chamado manso senhorial. O nome já deixa a dica, é a parte do feudo que cabe ao senhor feudal. Seria basicamente essa estrutura aqui, ok? Bom, o que eu tenho nesse manso senhorial? Eu tenho a vila é esse complexo que está dentro das fortalezas do castelo. Detalhe, os castelos feudais, eles basicamente começaram a ser construídos exatamente por causa do clima de insegurança, de constantes invasões. Então era necessário uma área fortificada para proteger a população do feudo em caso de guerra. As terras mais férteis, essas daqui, ó, ficam realmente com o seu feudal. Ele é o dono nominal da terra. E instrumentos, né? Instrumentos como moinho, fornos, áreas de pasto para os cavalos, ok? Bom, nessa vila nós temos, ó, aqui a fortaleza de um castelo e aqui a recriação da parte interna do castelo do senhor feudal, ou seja, uma vila. Nessa vila, a gente tem uma espécie de servo que trabalha especificamente dentro da vila, ele não trabalha na terra, certo? Chamado vilão. Olha aqui o vilão. Quem é esse cara? Ele é um artesão. Lembre-se que na aula anterior a gente viu que o feudo ele tem de autossuficiência, então tudo que é necessário para que o feudo mantenha-se tem que ser produzido dentro dele. Inclusive, por exemplo, artigos de ferro, como armaduras, ferraduras de cavalo. Basicamente, esse vilão que está sendo retratado aí é um ferreiro, né? E outras coisas, como tecido, roupa, móveis. Esse vilão, ele tem uma condição um pouquinho melhor do que o servo da gleba. O servo da gleba é aquele que trabalha diretamente no campo, na terra, na produção de alimentos, certo? Por quê? Porque ele mora sob a proteção do senhor feudal dentro das paredes do castelo. Bom, aqui é mais uma recriação, isso aí é de um joguinho de RPG, né? Outra área importante é o chamado manso servil, que seria isso aqui, ó. Essa é a área, como o nome já está dizendo, que cabe ao servo. Essa área é uma copropriedade. O servo tem usufruto, como uma espécie de aluguel, mas a terra pertence ao senhor feudal. Essa área geralmente era dividida em três lotes, ou seja, o servo recebia três lotes diferentes para fazer a chamada rotação de culturas, ou seja, produzir
em 3 áreas diferentes, rodando as culturas de produtos que ele cultivava nessa terra. Aqui você tem imagens de servos trabalhando na terra, aqui ele trabalhando no manso senhorial, ou seja, para o senhor feudal, porque a gente vai ver que uma das formas de pagar o aluguel dessa terra era exatamente com trabalho gratuito, ou seja, alguns dias na semana ele largava a sua própria terra para trabalhar de graça nas terras do senhor feudal. A terceira e última área era o chamado manso comunal, geralmente as áreas onde você não tinha cultivo. Por quê? Porque eram áreas de bosque fechado, pasto, eram áreas de encharco, pântanos, que não era muito propício ao cultivo. Nessas áreas do manso comunal, você tinha principalmente a atividade da caça. A caça era uma atividade importante, não era só esportiva nessa época, porque era complemento de alimentação. É um hábito até hoje muito difundido na Europa, né? Na Europa eles se agradam bastante de carne de caça, coisa que a gente não tem muito hábito de comer. Por quê? Porque não se criava muito animais de corte. Toda a área necessária para o plantio tinha que ser utilizada. Então você não pode ter grandes áreas de pasto de boi, por exemplo, para alimentar a população. Uma coisa importante da gente lembrar é que a caça é proibida ao servo, por isso a ingestão de carne era basicamente uma prática, né, um hábito alimentar dos senhores feudais e dos seus cavaleiros. Bom, lembra que eu falei das obrigações servis, né? A obrigação que o servo tinha que pagar em troca do uso da terra. Essas obrigações elas são muito importantes, porque elas definem o papel do servo e o papel do senhor feudal. Entre essas obrigações servis, a gente vai ver 6 delas, mas o servo podia pagar, dependendo da região, muito mais do que isso. Você está vendo que o servo ele é ultra, hiper, mega explorado. Por quê? Porque ele não tem opção. Se ele não trabalhar na terra, ele não vai trabalhar em nada. Por quê? Porque a sociedade feudal ela é uma sociedade com economia altamente ruralizada. Não significa que não existam cidades. As cidades existem, mas são muito poucas. A maior parte da população ela vive e reside realmente no campo. Então, o servo, para poder se manter, tem que se sujeitar a essa exploração. Mas lembrem-se, o servo não é um escravo, ele não é uma mercadoria. Ele está preso à terra. Por necessidade, ele se sujeita à exploração. Mas ele não pode ser vendido, trocado pelo senhor feudal como uma mercadoria típica da condição do escravo, ok? Vamos dar uma olhada nas 3 primeiras obrigações servis. Vem aqui. Primeiramente, a talha. A talha é aquela obrigação que o servo paga com parte da sua produção. Uma parte daquilo que ele produz, ele dá ao dono da terra. Segundo lugar, nós temos a corvéia. Corvéia, a gente já deu uma olhada na corvéia antes, quando a gente trabalhou o Egito. Corvéia é um imposto pago em forma de trabalho gratuito. O servo, 2 vezes por semana, mais ou menos, ele abandonava a sua terra e ia trabalhar de graça na terra do senhor feudal. Por último, a banalidade. A banalidade é um pagamento pela utilização de instalações. Ou seja, se o servo precisasse utilizar o moinho, né, o forno, que pertencia ao senhor feudal, ele pagava uma taxa em mercadoria. Uma coisa importante da gente lembrar, gente, o servo, ele basicamente não trabalha com dinheiro. Então, ele paga muitos desses impostos, inclusive a banalidade, com produtos. Por isso, a porcentagem daquilo que ele trabalha, pouquíssima dessa porcentagem fica com ele para a sua manutenção. Basicamente, só o que era necessário para ele e para a família. A maior parte, ele tem que entregar ao senhor feudal. Vamos lá? Vamos ver 3 outras atribuições que cabem ao servo. Vem cá. Bom, a captação é o imposto pago por cada membro da família, por cabeça. Esse imposto geralmente era anual e ele era assim, ele não tinha um valor pré-estabelecido. Os cavaleiros do senhor feudal invadiam a casa do servo e pegavam tudo aquilo que eles achavam que tinha um valor considerável.
O tostão, ou esmola de São Pedro, também conhecido como dízimo, é o 10% que o servo paga para a igreja, que também precisa se manter, né? Manutenção da capela local. E, por último, a mão morta. A mão morta é um pagamento que permanece para que a família do servo permaneça na terra em caso de óbito dele. Né? Quando o servo principal morre, eles têm que pagar para continuar a serem servos. Pô, que estrutura maluca essa do feudalismo, né? O cara paga pelo direito de ser explorado. Bem legal. Bom, e por falar em estrutura maluca, vamos dar uma olhada aí na estrutura estamental, que é a estrutura social do feudalismo. Estamental, ela está entre a de castas, que é imobilista, e a de classes, que é mobilista. A estrutura estamental, a mobilidade social, ou seja, a possibilidade de ascensão ou decadência, ela é pequena, mas ela existe. Nessa sociedade, a posição social do indivíduo está relacionada à posse ou não da terra. Ou seja, se o indivíduo tem terra, está no topo. Se ele não tem, está na base. Mas não é o indivíduo especificamente, e sim a sua família. A estrutura ela é familiar. A sua posição depende da família a qual você pertence. Nessa estrutura, eu tenho basicamente 3 estamentos, ou seja, 3 categorias sociais. Em primeiro lugar, o clero, né, que tem uma certa vantagem em relação à nobreza em determinada época, porque estabelece a ideologia. A nobreza, que é aquela proprietária de terra, que garante a manutenção da terra, a segurança e a defesa. E os servos, que são aqueles que trabalham. Esses 3 são conhecidos em latim como orandi, aquele que ora, lutandi, aquele que luta, e laborandi, aquele que trabalha, certo? São as 3 categorias. Elas são interdependentes, ou seja, uma depende da outra para se manter, e você tem uma relação hierárquica aí, que é estabelecida pelo discurso da igreja. Ou seja, basicamente essa estrutura não é mexida, porque a igreja divulga o seguinte, que, por exemplo, Deus é soberano. Se ele fez você nascer servo, é porque ele quer que você seja servo. Se você deixar de ser servo, você desobedeceu à vontade de Deus. Vai para o inferno, basicamente. Segundo discurso, né, orientador dessa estrutura. Deus não é trino, ele não se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os homens que foram criados à sua imagem e semelhança também se dividem em 3. Os que oram, os que lutam e os que trabalham. E essa divisão é a chave da manutenção da sociedade. Lógico, né? Dentro da estrutura feudal, sim. Vamos dar uma olhadinha? Vejam. Entre os nobres, vale lembrar uma coisa importante, que vale o direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura, Carol? Significa que o primogênito, ou seja, o filho mais velho, é aquele que herda a terra. Então, quer dizer que os outros filhos deixam de ser nobres? Não. Nem todo nobre era senhor feudal, ou seja, nem todo nobre possui terras. Uma parte da nobreza, ela vai se dedicar a outras atividades. Por exemplo, os cavaleiros medievais, da onde eles vêm? Aqueles nobres que lutam e fazem parte de um séquito de guerreiros que servem ao senhor feudal. Esses cavaleiros, todos eles obrigatoriamente tinham que ser nobres. Lembre-se, servo não luta, servo trabalha, até porque seria perigoso você colocar uma arma na mão de um servo. Ele provavelmente ia se rebelar contra a sua própria exploração, ok? A igreja feudal, como a gente está vendo aqui, ela também é bem importante dentro dessa estrutura. Nós temos o clero regular, que são aqueles que vivem em mosteiros ou conventos, geralmente fazem voto de clausura, ou seja, não entram em contato com a população, e o clero secular. O clero secular é aquele que vive junto com a população, estabelece as regras, os sacramentos, faz a fiscalização do povo, certo? Vamos dar uma olhadinha só aqui rapidamente no mosteiro, que tem um monopólio cultural,
ou seja, que mantém os livros e a atividade de copista, porque nessa época não tinha imprensa, então os livros tinham que ser copiados à mão, e o clero secular, que fazia um monopólio educacional, ou seja, para que você tivesse qualquer tipo de formação, inclusive a introdução nas letras, né, aprender a ler e escrever, você tinha que ter a proteção de alguém desse clero, que passaria para você no caso, o conhecimento necessário. Geralmente essa educação, ela tinha função meramente religiosa, ou seja, quem era educado era aquele que ia ser membro do clero, futuro membro do clero. Nessa época, até reis e rainhas e princesas eram analfabetos, ok? Bom, gente, a gente se vê numa próxima, quando eu vou falar um pouquinho mais da estrutura política, do feudalismo, e a gente vai ver a chamada Baixa Idade Média, um momento que essa estrutura feudal ela entrou em decadência e vai dar espaço ao capitalismo. Tudo bem? A gente se vê numa próxima. Beijo, até mais.